Boa tarde, gente. Boa tarde. Estamos aqui diante dos alunos terceiro ano do curso técnico em agronegócio, na disciplina de legislação agrária e ambiental. Estamos mais um dia juntos, né, gente? E hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo que estamos trabalhando sobre a função social do imóvel, né? Então vamos falar aí sobre alguns conceitos aí, esse finalzinho desse trimestre que está acabando, né? Lembrando a vocês, sempre, todas as aulas eu lembro, né? Semana que vem já é a prova, viu? Vai cair todos esses conceitos aí de função social do imóvel. Ainda não disponibilizei, mas vou disponibilizar lá na plataforma as gravações. Só vou ter acesso a elas e vou disponibilizar para vocês. Sexta-feira que vem, prova, certo? Segunda prova aí desse trimestre que está acabando. Então, vamos que vamos. Oi? Já tá, não tá? Tá no cronograma, professora. Dá uma olhadinha lá se está reservado. Isso. As provas deles são todas no Classroom. É isso. Eles vão fazer logo na terceira. Porque a quarta é logo depois do intervalo. Eu sei que alguns demoram para ir para as salas, né? Primeiro ano também vai fazer. Eu esqueci, eu até avisei para eles, mas eu não. Acho que eu reforcei na primeira aula, né? Temos que terminar, né, gente? Cada trimestre é um ciclo se fechando e começando outro. Se a gente parar para pensar, meu Deus, já estamos em agosto, dezembro é logo ali, né? Então, o último trimestre é de setembro a dezembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, daqui a pouco, acabou o ano. Passou muito rápido. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vamos para o que interessa hoje, né? Vamos falar sobre propriedade, domínio e posse do imóvel. Eu gosto de conversar, viu? Se vocês deixarem, eu fico conversando aqui altas horas. Às vezes vocês têm que me dar um tranco, que eu gosto de conversar, viu? Então vamos lá falar o que é propriedade, domínio e posse do imóvel rural nesse contexto da função social do imóvel. Vocês se lembram lá da função social do imóvel? São três, né? Aspecto econômico, social, ambiental, né? Vixe. Ai, olha, rapaz. Tem gente que tá assim, ó. Meu Deus, o que essa mulher vai falar? Vamos lá, vamos continuar, vamos lá. Vamos começar. Então, vamos diferenciar, né, os termos propriedade, domínio, o que é cada um, no seu conceito legal, no seu conceito jurídico, e conceituar essa questão da posse agrária. Então, como dito, há poucos minutos atrás, né, 2 atrás no máximo, nós aprendemos sobre a função social do imóvel, todos a tríplice, né, envolvida nela. Deixa eu pegar o laser, não fico sem ele. A tríplice envolvida, né? E agora vamos conhecer a propriedade, domínio e as posses, a posse desse imóvel rural, nesse contexto da função social. Então, essa disciplina é direito puro. Então, vocês lembram os principais conceitos jurídicos na área agrária? Vamos relembrar quais são, né? E esses conceitos de propriedade e domínio de uma que está previsto ali no Código Civil. Vocês já ouviram falar disso? Proprietário e quando você tem propriedade ou domínio sobre algo. O que vocês acham disso? Hein? Vocês acham que é disso? Ou não acham nada? Vamos entender um pouquinho desses conceitos aqui, tá? Então, esses conceitos, né, dentro do ramo jurídico de propriedade e domínio, né, são autônomos. Eles parecem que é a mesma coisa, mas não é. Tem conceitos diferentes. Eles se complementam, né? Um complementa o outro, mas eles têm significados diferentes, certo? A propriedade, né, que diz externamente, é o dever de abstenção
de terceiros em relação a uma coisa. É que é a relação, né, sobre o dono que tem a propriedade. Eu sou dono de uma casa. Então, é a relação que você tem com o que você possui com a sociedade, né? Então, você tem uma escritura que diz que a casa é sua. E aí, essa relação da propriedade é uma relação com a sociedade, né? Mas assim como na terra, a gente não pode fazer o que quer com ela, quando a gente tem uma propriedade também não, né. Então a gente tem propriedade, tem a escritura de uma casa, a gente vai ter os seus direitos em relação à sociedade. Essa casa não pode trazer danos à sociedade, a propriedade dessa casa. Você não pode abandonar essa casa para proliferar mosquitos, para ter riscos biológicos, gerar, barulho para os vizinhos, sabe, gente. Então, ser dono de algo não faz de você fazer o que quer, né, ter algo. Então você tem um dever com a sociedade, certo? Então essa é esse conceito de propriedade. Eu sou proprietário de uma residência, sou proprietário de um carro, sou proprietário de um bem, mas eu não posso fazer o que eu quero. Posso fazer o que eu quero em relação a ele, mas à medida que esse bem está causando algum dano à sociedade, então aí já entra essa questão que não se pode, certo? E o domínio? O domínio se trata do quanto que você pode fazer com relação, tipo, uma casa, como eu acabei de citar, uma casa, um carro que vocês têm, né? O que você pode fazer com esse carro? Você pode equipar o carro, colocar um motor novo, pode vender o carro, se quiser fazer, né? Isso é um domínio que você tem sobre essa propriedade, né? Você pode alugar o carro. Então, isso também é um domínio que está. Então, o carro é seu. Você é proprietário do carro. Mas você tem opções de domínio. Então, dentro do conteúdo interno da propriedade, né? Do carro, da casa, do que vocês tenham, você tem um vínculo, né, entre ele é meu e o que eu faço com esse bem que eu tenho. A casa é minha, o que eu faço com ele? Eu vou alugar, eu vou vender, eu vou dividir para os meus filhos, né? O que eu vou fazer com esse bem que eu tenho? Então, o domínio fala sobre como você vai gozar dessa propriedade, né? Vou vender, vou reaver, vou usar, vou dispor, o que eu vou fazer com essa propriedade? Então, tem essas diferenças, né? Certo? Eu vou morar nessa casa, né? Eu que vou dirigir o carro, é meu filho, né? O domínio é como que você vai dispor desse bem, certo? Então tem essas diferenças, né? A propriedade em relação à relação externa, eu possuo, e o que eu faço? Então elas são conceitos diferentes, mas são conceitos que se interligam. Eles são conectados, certo? Não vou passar vídeo, não, gente, porque o vídeo hoje não está muito bom. Então, vamos entender um pouco nessa natureza obrigacional da propriedade e o vínculo desse domínio, né? Então, para eu ter uma propriedade, eu tenho que ter uma escritura, eu tenho que ter, né, uma documentação dele, né? Então, o domínio estabelece um vínculo que eu tenho entre ele, o que eu tenho, e o bem. O que eu faço com esse bem, certo? Então, não entra essa questão de tipo de sujeito. O domínio é a coisa, o objetivo da coisa. Para que objetivo eu tenho é isso? Como na terra. Eu comprei uma terra, qual é o objetivo? Eu quero plantar tomates. Então, o domínio traz qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo de comprar essa casa? Qual o objetivo de comprar esse carro? Qual o objetivo de você ter essa terra? Né? Então, você vai utilizar essa terra, você vai plantar tomate, você vai, né, vai plantar outra coisa, uma parte da terra vai para a pecuária. Como é que você vai usar? Então, a propriedade é o objeto. O que é que eu tenho? Eu tenho terra, eu tenho casa, eu tenho carro. O objeto é propriedade, que vai prestar pelos indivíduos. Então, vamos falar um pouco sobre o uso e a natureza real desse domínio, certo?
Na área agrícola tem essas diferenças, né, do direito em relação ao direito civil, né, porque é o direito civil que trata dessas questões do direito à sua propriedade, né. Então a propriedade rural, ela tem suas sanções diferenciadas em relação à propriedade de um bem que seja urbano, certo? Então, tem essas diferenças de domínio, tem essas diferenças de propriedade. Então, objetivado nessa coisa, você tem os direitos subjetivos de usar o que você, né, comprou, o que você obteve de direito. Isso a faculdade da posse desse imóvel que eu obtive. Mas tem que ser exercitado separadamente, né, esses domínios. Vai depender do vínculo. Para que eu adquiri aquele determinado bem. Então, tem esse artigo, né, no Código Civil, que é o código que fala sobre a propriedade. Esse artigo 1228, que fala que o proprietário, quem tem a propriedade de um bem, né, pode usá-lo, né, gozá-lo da forma que quiser e dispor, além de reaver do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Tipo, eu comprei uma casa, não utilizei por um tempo, mas alguém foi lá e invadiu essa casa, né? Então, eu tenho o direito de reintegrar contra esse possuidor ou detentor injusto dessa casa, né? Então, mas também tem suas questões do direito, né, gente? Assim como no rural, no urbano também tem essas sanções. A gente compra, adquire um bem, a gente não pode simplesmente abandonar. Já aconteceu, né, de muitos. Eu sou de uma área rural. Tem pessoas que compram terrenos, abandonam e não aparecem mais. Aí se passam muitos anos, alguém toma, detém daquele terreno, mas se passou 5 anos, ele perde o direito de reaver. Sabe, gente? Então, tudo que a gente adquire, a gente precisa saber qual é o objetivo. Por isso que, tanto na área rural, se fala muito. Você adquiriu uma área, uma terra, o que você quer fazer com ela? Por isso que, em relação à reforma agrária, tem essa questão de ser bem incisivo com relação a isso. Porque eu não vou comprar uma terra para abandonar. Eu vou comprar uma casa para abandonar, um carro para abandonar. Então, tem que saber o objetivo que você está utilizando aquilo, sabe, gente? Então, tem essas questões no direito. Assim, você compra um bem, você tem direito a esse bem, mas o que você vai fazer com esse bem? Você tem direito a fazer o que é. Você quer alugar, você quer vender. O que você não pode é comprar um bem, tipo uma casa, um carro, umas terras, e simplesmente não fazer nada com relação a isso. E aí tem essa questão jurídica, né, que tem muitas brigas aí, além do movimento sem terra, quando uma pessoa abandona terras, tem um movimento sem teto, né? Pessoas que abandonam casas, que abandonam terrenos, anos a fio aí, e acabam perdendo o direito à sua propriedade, certo? Então, assim, tem a faculdade de usar, gozar, dispor, de reaver, de quem vem justamente, mas também tem o tempo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uso capião. Já ouviram falar nessa expressão? Uso capião? Então, quando você, tipo, eu comprei uma casa, deixei minha filha morar aí por 20 anos. Ela cuidou da casa, né? Esses 20 anos, acabam tendo uso capião, já que eu nunca reavi a casa. Certo, gente? Então, tem essas questões todas no direito civil, certo? Então, antigamente, né, antes da questão da propriedade, de eu ter o direito de propriedade a um bem, existia apenas o domínio, né? Tipo assim, eu não tenho, não é meu, mas eu posso ter domínio sobre aquilo, eu posso usar, posso plantar, posso, né?
alugar, posso dividir, né? Não havia lá dentro, né, nessa questão histórica, eu sou o dono. Então, era o domínio, o direito de utilizar, certo? Então, essa figura de eu sou dono, eu sou proprietário dessa terra, dessa casa, desse carro, foi criada para viabilizar essas ações desses indivíduos, né? Eliminando a autotutela. Tipo, eu tenho direito, como a gente fala na questão indígena, né? O índio pode ter uso e fruto da terra, ele utiliza, né? Ele planta, ele tem seu alimento, mas não é dele. Ele não tem, o indígena não tem a propriedade sobre a terra. Então, a terra que o indígena mora, tem direito, né? Por lei, pertence à União, pertence ao governo federal. Mas eles têm todo o direito em relação ao domínio. Eles plantam, eles caçam, eles têm suas casas, né? Mantêm suas culturas, mas eles não têm o direito de vender, eles não têm o direito de alugar, né? Então, o domínio é parcial, né? Eles podem utilizar, ter uso e fruto, mas não vai ter a propriedade da terra, certo? O direito da propriedade, como a gente tem falado, gente, não é absoluto. Tem que cumprir a função social, tanto propriedade urbana como rural. O imóvel que você está adquirindo, o bem que você está adquirindo, tem que ter uma função social. Não é só comprar e deixar lá. Principalmente na área rural. Não é só comprar e deixar. Você sabe que tem sanções por isso. Não se pode comprar um punhado de terras e abandonar. Certo? Então, assim, as leis com relação ao Estatuto da Terra fala dessas tratativas com relação ao uso capião agrário, né, gente? Então, o que se espera é que não tenha uma pessoa com a grande propriedade de terra que não esteja utilizando. O que se espera, gente, é essa diferenciação clara entre a propriedade e domínio. Porque, tipo, o que se espera é que se faça alguma coisa, cumpra a sua função social, que a gente falou que são 3, né? São 3. Temos a ambiental, social e econômica. Então, temos que cumprir essa tríplice da função social, principalmente no que fala de propriedade rural, certo? Então, tem questões bem relacionadas, principalmente com a legislação, e o INCRA, que é o órgão que vai estar relacionado a isso, que vai estar fiscalizando e vendo essa questão de proprietários. Sou dono da terra, mas não faço nada com ela. Mas chega um movimento sem terra, eu estou com a minha terra parada há não sei quantos, 10 anos. Eles já plantaram lá na minha terra há mais de 5 anos. Acabam tendo direito, uso capião, certo? Então, o uso capião é aquele que está, como acontece em propriedades urbanas, nas rurais também, né? De trabalhadores rurais que estão trabalhando na terra, que pertence a alguém, mas que foi abandonada por um longo período de tempo. Claro que dentro da legislação tem um período de mais ou menos 5 anos para você reaver. Se você perde, não faz nada com o que você adquiriu durante esse período de 5 anos, aí você perde o direito, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a posse agrária. Então, a posse agrária, né? A possuidor de uma terra. É indispensável, né? Eu possuir e eu utilizar, tornar produtiva a minha terra. Fazer com que minha terra produza algo, né? Da questão agrícola, pecuária. Para o cumprimento dessa função social, desse imóvel rural que eu tenho, dessa terra, dessa fazenda, né? Então, essa supremacia sobre a posse, sobre o título da propriedade. Não é só eu ser dono da terra, eu tenho que ter posse. E ter posse é fazer algo com ela, né? Como a gente cita em todo momento. Ter posse é, eu tenho a escritura dessa fazenda,
ela me pertence. E o que eu faço com ela? Aí é a posse. Eu estou tendo a posse dela. Estou fazendo o quê? Que atividade que eu estou gerando com essa minha propriedade? A propriedade é minha. E como é que eu estou lidando? Como é que eu estou tendo posse, tomando posse dessa propriedade que faz a mim? Certo? Então, essa questão, quem está fazendo atividade da posse sobre a terra, tem direito acima só de quem tem a propriedade, gente. Por isso que eu falei que essa questão agrária é uma questão aí muito, né, sensível no nosso país. Porque os movimentos sociais, né, tanto os movimentos sem terra, movimentos sem teto, né, esses movimentos sociais, veem que tem muitos proprietários, né, de grandes latifúndios e grandes áreas de extensões de terra, que geralmente têm a terra, mas não fazem nada com ela. E está saindo, né, está descumprindo a função social desse imóvel. Então, e precisa ter, além da propriedade, a posse, certo? Então, a posse desse imóvel, né? É importante a posse. Por que que é importante a posse desse imóvel? Ele vai trazer toda uma dinâmica indispensável, né? Intensificar esse exercício do domínio. O que é que eu vou fazer com a minha terra? Como é que vai ser esse domínio? Eu vou alugar, eu vou arrendar minha terra, eu vou plantar milho, eu vou plantar soja, eu vou criar animais, né? Como é que eu vou dominar essa terra? Contribuindo para o cumprimento da função social da propriedade. Então, essa relação, né, entre a posse, a propriedade e esse cumprimento da função social é crucial nessa questão do direito agrário. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui sobre isso? Ficou claro esses conceitos? Vocês estão tão quietinhos. Tem dias que vocês estão mais agitados. Tá, vamos lá, vocês um pouco, né? Eu estou falando muito. Ah, e nas aulas de legislação agrária, como só são 2 na semana, a gente não consegue fazer atividade toda semana, mas eu estou achando uma delícia fazer atividades com vocês nas aulas de... Que a gente tem 4 aulas semanais de gestão agricultura, né? Ouvir vocês é delicioso, muito bom mesmo. Aliás, a galera do teatro, viu? Da próxima vez eu vou cobrar mais, até que eu gostei da atuação de vocês. Tá, vamos voltar aqui para a legislação. Diante de tudo que eu falei sobre posse, sobre domínio, sobre, né, propriedade, você sabe dizer essa diferença entre propriedade e domínio? Como é que esses conceitos são abordados aqui? Ah, fale aí, mande alguma coisa aqui no chat para mim. Eu não queria falar sozinha, não. Ei, mande aí. O que é que vocês entenderam até agora sobre isso? Ah, professora Daniele, meu áudio ainda está baixo? Ah, foi antes, tá. Nathalie virou a correspondente oficial aí da turma? É a líder de turma, Nathalie? Vocês têm líderes aí? Quem é o líder de turma da turma de vocês? Quer dizer que eu falei aqui meia hora e ninguém prestou atenção? Nathalie, eu sei que você estava prestando atenção, Nathalie. Nathalie, já decidiu o que você quer fazer de vestibular? Vai fazer o Enem, Nathalie? Vai fazer? Já decidiu o que quer fazer?
Todo mundo aí se inscreveu para o Enem, né? Ah, que legal, gente. Propriedade é o dono. E o domínio, gente? Quem é que faz a pessoa que tem o domínio? O que é que pode fazer aí com essa terra? Que é que, esse proprietário que é dono pode fazer o que com essa terra? Ou com essa propriedade, né? Pode ser outra coisa, pode ser um carro, uma casa, pode ser qualquer outras coisas. O que é que se pode fazer? Inclusive, gente, até essa função social do imóvel não é só para a área rural, não. Como eu falei para você, também é para a questão urbana, né? A gente não pode simplesmente comprar a casa e incendiar a casa, né? Isso aí, tipo assim, foge totalmente da função social, né? A gente sabe que a gente tem que cumprir o mínimo da questão com a sociedade, porque a gente não é, tipo assim, somos livres. Há controvérsias, né? Totalmente livres não somos. Temos regras sociais que a gente tem que cumprir. E o direito está aqui para nos lembrar e a gente tem sanções se a gente fugir dessas regras sociais, né? O que a gente faz na nossa vida diária não pode atingir o outro, a sociedade. Então, eu não posso comprar uma casa para incendiar e causar um dano ambiental, um dano aos meus vizinhos, sabe, gente? Então, tudo isso tem que ser pensado. Se a gente parar para pensar, não somos livres. Não nascemos e não morremos livres. Estamos condicionados às regras sociais que estamos envolvidos, tá? O que mais, gente? Que domínio é poder, né? E esse poder envolve vários aspectos. Vamos lembrar aqui quais são, né? Então, vamos entender sobre a diferença entre propriedade e domínio. Entender não, relembrar, porque a gente falou aqui, né? Vamos relembrar, né? Então, a propriedade, no contexto do novo Código Civil Brasileiro, é o direito que confere ao titular a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver. Então, são esses 4 objetivos, né, que você pode fazer com o que você tem, que você, né, adquiriu. Então, você pode utilizar, né, morar na casa, você pode gozar, né, receber vizinhos, receber parentes, mobiliar como é que você quer, dispor, você pode alugar, você pode vender, né? Você pode reaver nessas coisas de posse, as pessoas tomam posse ao que é seu, né? Alguém que tem injustamente possuiu algo que é seu. E o domínio já é mais amplo, né? Forma a relação entre o sujeito e a relação que ele estabelece. E dentro desse conceito de posse e domínio, de propriedade e domínio, a posse é crucial, né? E quando a gente fala de posse agrária, a gente está pegando no calo mais apertado. Então, cumprir toda essa função social, cumprir uma atividade envolvendo, certo? Então, ao funcionalizar, você permite o efetivo cumprimento dessa função social da terra. Então, não basta só ser proprietário, tem que ter posse. E ter posse é torná-la produtiva, certo? Entenderam? Esse conceito de propriedade, domínio e posse, alguém tem uma dúvida com relação a isso, gente? Assim, dentro da propriedade rural, gente, a gente tem que pensar bem, né, que essa questão agrária tem umas sanções mais efetivas. Por quê? Porque a gente está tratando de uma atividade econômica que vai gerar riqueza e renda para o país, certo? E hoje, no aspecto que a gente está vivendo, né, dentro dessa questão agrária, né, o que a gente quer é que se tenham mais produtores, mais produtores rurais que estão efetivamente, né, gerando a riqueza para o país, né, a produção de alimentos. E vou dizer mais, essa questão agrária, essa posse da terra, essas propriedades familiares, né, orgânicas, que se falam tanto aí, é para a gente diminuir essa questão desse êxodo rural, que já iniciou lá na década de 80. Tá bom? Essa aula é isso, gente. Certo?
Acho que faltam o quê? 5 minutos para acabar a aula, né? Então, vejo vocês depois do intervalo para a gente falar de alguns conceitos sobre módulo rural, né? A gente adentrar mais sobre as propriedades rurais em si. Certo, prof? Então tá, vejo vocês na próxima aula, tá? Um abraço a todos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui diante dos alunos do terceiro ano, curso técnico em agronegócios, da disciplina Legislação Agrária e Ambiental, gente. Vamos dar continuidade, né? Estamos falando aí todas essas 3 semanas seguidas que estamos trabalhando, né? Ou é segunda? Segunda semana, né? Sobre os imóveis, né? Sobre o imóvel rural. Então, a gente vai falar essa semana ainda sobre o dimensionamento. Semana que vem já é prova de vocês, né? E depois a gente vai dar continuidade ainda. A gente vai falar sobre algumas classificações de imóvel rural. Aí depois que a gente vai entrar na parte de legislação, das leis mesmo ambientais. Vamos lá, então, né? Todos acomodados, vamos iniciar. Então, vamos falar um pouco sobre o dimensionamento desse imóvel rural. Então, vamos conhecer esse conceito de módulo rural, né? E entender o que é essa questão da indivisibilidade do imóvel rural. Então, na aula anterior, né, de instante que a gente estava junto aí, falamos sobre os conceitos de propriedade, de domínio e sobre a posse do imóvel rural. Nesse contexto, dentro desse contexto, a gente da função social do imóvel. Então, a gente vai entender sobre o dimensionamento desse imóvel rural, né? Sobre esse conceito de módulo rural. Então, vamos lá, né? Vocês já ouviram falar nessa expressão módulo rural? Módulo rural, a gente ouve muito por alto, né, sobre ele. Então, gente, em relação ao dimensionamento dos móveis rurais, né, esse conceito de módulo rural é fundamental, né? Esse conceito veio, né, inicialmente definido por esse autor aqui, chamado Raimundo Laranjeira, né, que se trata de uma medida diária que é destinada a garantir a sustentabilidade econômica e social do agricultor brasileiro, né? Então, esse módulo rural, gente, é uma medida que vai garantir que, tipo, uma família, né, de agricultores, de produtores rurais, tem uma quantidade de terra adequada para a sua sustentabilidade, né? Para que ele consiga produzir algum alimento, né? Plantar algum alimento. Então, do que eles, né, da atividade que eles preferem, da cultura que eles vão trabalhar, né? Então, tem uma medida mínima, né, uma medida diária para que garanta essa sustentabilidade econômica, para que muitas famílias possam viver da agricultura familiar, certo, gente? Então, para a quantidade de terra que pode trazer uma sustentabilidade econômica, né, para a vida social dessa família, desse proprietário, né, dessa família da propriedade rural, certo? Então, vamos explorar um pouco desse conceito, né, de módulo rural, essa importância, né? Por que que esse conceito de módulo rural é importante, né, gente, para a família, né? Então, de acordo com o Estatuto da Terra, temos aí esse artigo 4º, né, o inciso 3. Então, ele define o módulo rural, de acordo com a legislação, como uma área fixada para a propriedade familiar, né, gente? Então, essa propriedade, gente, são exploradas pela família. Então, garantindo o quê? Que a partir dessa terra, as famílias possam sair, tirar o seu sustento, né, da atividade cultural que ele está trabalhando, né, gente? Então, onde toda a família consiga trabalhar na terra e tirar o seu sustento a partir dela, do alimento que está gerando a partir dela, entendeu? Então, essa propriedade familiar vai trazer o sustento para a família, certo? E o órgão regulador
que vai ser responsável por determinar essa medida, né, de módulo rural adequada para uma propriedade familiar, para a agricultura familiar, para que toda uma família de agricultores, né, possam estar trabalhando na terra e tirar o sustento, né, a partir dessa terra, é o INCRA. Então, é o INCRA que vai determinar essa medida, que vai ser determinada por diversos fatores, né, que a gente vai conceituar e ver aqui alguns desses fatores. Posso passar ou vocês ainda estão copiando? Então, dentro dessa aula, tem esse conceito aqui, essa reportagem que fala um pouco sobre esse conceito de módulo rural. Não vou abrir aqui para vocês, mas vai estar disponibilizado no slide. Vocês mesmos podem pesquisar e se informar mais sobre esses conceitos, essas diferenças do que é o módulo rural. Então, gente, como dito agora há pouco, existem variações regionais, né, do dimensionamento que vai ter esse módulo rural, né? Isso vai determinar a partir da região do país e da atividade econômica que essa família está desenvolvendo, certo? Então, de acordo com esse decreto, né, que vocês estão vendo aí, o 55891, há um estabelecimento que essa medida vai expressar a interdependência entre vários fatores. Dentre ele é a dimensão, né? A dimensão que essa atividade cultural, que é a agricultura, que é a família, né? Na agricultura familiar, vai precisar para desenvolver determinada atividade. A localização geográfica dessa propriedade rural também vai determinar o dimensionamento desse módulo rural, né? E as condições de aproveitamento econômico desses imóveis rural. Então, gente, dependendo de cada região, né, que esteja situada essa propriedade familiar, dependendo da atividade, né, tem uma determinação do dimensionamento desse módulo rural. Acredito que vocês também tenham aí, né, em Cerro Azul, um dimensionamento mínimo de módulo rural para que uma propriedade, né, familiar, da agricultura familiar, possa trabalhar na terra e gerar seu poderio econômico. Certo? Então, vamos classificar, né, sabendo disso, sabendo dessas diferenças, né, desse dimensionamento, dessas características que vão diferenciar, né, o tamanho desse módulo rural, que vai ser determinado pela localização, pelo tipo de exploração, tipo de cultura que essa família está trabalhando, né? Certo que, a partir das tecnologias que elas vão empregar, todas as características vão influenciar no dimensionamento desse módulo rural de uma propriedade familiar. Então, vamos lá, gente? Entender e classificar esses módulos rurais. Então, dentre elas, uma das primeiras é que tipo de exploração, que tipo de atividade que eu vou estar desenvolvendo no meu imóvel rural, né? O que eu vou estar plantando, o que eu vou estar criando? É agricultura? É pecuária? É hortifruti, né? Vou plantar hortifruti, vou fazer uma lavoura permanente, vou plantar café, ou temporária, né? Vou trabalhar com pecuária, vou criar gado, vou criar galinhas, vou precisar de um galpão, né? De uma extensão de um galpão para criar galinhas, para ter um galpão de frangos, ou a minha atividade é florestal, né? Então, o tipo de atividade, o tipo de exploração que eu vou estar utilizando, né, nesse módulo rural, é que vai estar determinando o dimensionamento, né? O que é que eu vou estar utilizando, certo? Então, esse módulo de exploração não tem um valor exato. É tanto, quantos hectares, né? Quando a gente fala de terra, a gente trata, em relação à medição, a gente trata de hectares, né? E cada hectare de terra é 10.000 metros quadrados. Então, eu não posso determinar exatamente quantos hectares ele não vai determinar de acordo com
o que vai ser trabalhado, né? O que é que eu vou plantar? É isso que vai ser determinado. Por exemplo, eu vou trabalhar com hortifruti. Geralmente, eu vou, né, numa fazenda de hortifruti, eu não preciso de uma grande área de terra. Assim, porque quando você vai plantar, você não dispõe de uma grande área de terra. Então, em média, você utiliza o quê? De 5 a 10 hectares, assim, de terra. Mas não se tem um valor exato. Isso vai ser determinado, assim, tem um valor médio que pode ser determinado com o tipo de quanto dessa hortifruti que eu vou utilizar, né? Quantos familiares existem, quantos vão trabalhar nessa terra, né? Então, isso que vai ser determinado também. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a pecuária, você sabe que você trabalhar com a pecuária extensiva, você vai criação de bois, você precisa de uma área extensa maior de terra, né? Então, uma família, um produtor rural que trabalha com a pecuária, principalmente a pecuária extensiva, em que você cria os bois soltos no pasto, que sabe que você vai precisar de uma área grande de pastagem para eles comerem, né, se alimentarem das gramíneas. Então, você sabe que aí vocês precisam de uma área de hectare muito maior do que se vocês forem trabalhar com hortifruti. Então, o tipo de atividade, né, a exploração que eu vou estar desenvolvendo nessa atividade vai estar determinando o meu módulo rural, né? Quantos hectares que eu vou precisar para desenvolver essa atividade na minha família, nessa propriedade rural, na agricultura familiar, certo? Então, tem outro conceito, além de módulo rural, né? Que se chama o módulo do proprietário. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa foto, né, essa fotografia aqui do lado esquerdo, né? Vocês veem aí, ó, uma grande extensão aí de terras, né? Muitas áreas verdes, né? Então, como é que é feita essa soma, né? Esse módulo do proprietário das terras. Então, cada proprietário que tem, né, uma propriedade rural, é somado todos os módulos de exploração em o mesmo imóvel rural. Então, o que acontece? Tem um dono de terra que tem vários imóveis rural, esses imóveis rurais são somados, certo? Então, o que vai proporcionar isso, gente? Para não ter essa separação, né? Todos os imóveis rurais que eu tenho vão ser somados para me trazer uma visão abrangente das áreas que eu possuo, certo? Que o proprietário de terras possui. Então, esse módulo do proprietário vai ser a soma de todos os módulos de exploração que eles têm, né? Eu tenho uma fazenda de gado, eu tenho uma fazenda de produção de tomates, eu tenho uma fazenda que tem um galpão de frangos. Então, gente, todas essas vão ser somados, certo? Então, esse é o módulo do proprietário, né? O INCRA se encarrega disso também, né? Dessa medição desse módulo do proprietário, né? Para a gente evitar, né, gente, o que a gente espera aqui em relação ao país, né, é que cada dia menos existam essa disparidade entre grandes latifúndios, né? Então, o que se espera é isso, que sejam mais divididos, que essa divisão, né, esse cunho social que temos, né, essas diferenças sociais que temos, seja diminuída. Então, o INCRA que faz essa medida, né, desses módulos de exploração de um mesmo proprietário rural, para poder dizer a quantidade de cada. E a partir desses módulos rurais, a quantidade, né? Porque existem pessoas, proprietários de terras, que gostam de fazer esse racionamento sem fazer esse somatório total da sua quantidade de terras para pagar menos impostos, né, gente? Então, existem impostos sobre esses módulos rurais, sobre esses impostos territoriais de terra, certo? O ITR, que é para o módulo rural. Então, o que acontece? Tem proprietários de terra que gostam dessas divisões para não ser somado e ser, né, encarregado de mais tributos.
Mas aí o INCRA se encarrega de fazer esse somatório, para que não tenha, né, esses erros de ter um proprietário que tenha essas divisões, pequenas divisões de propriedades. Então, se faz um somatório total, e esse somatório total é chamado de módulo do proprietário, certo? E tem também chamado esse conceito aí. Conseguiu anotar aí, Nathalie, o módulo do proprietário, o conceito? Então, temos aí o módulo fiscal, né? Que é introduzido posteriormente, né? E tornou-se relevante para a fixação desse imposto, gente. Por isso que eu falei tanta importância, né? Esse imposto territorial rural, né? E para classificar esse imóvel, né? Então, a influência vai considerar fatores como o tipo de exploração, né? Que é utilizado, né? Nesse módulo rural, a renda da família, a propriedade familiar. Então, esse imposto, né? Que é um tributo, né? Um tributo fiscal que o proprietário rural paga, vai ser determinado pelo tipo de exploração, a renda da propriedade e a propriedade familiar, certo? Se é uma atividade de agricultura familiar. Vocês estão vendo aqui esse mapa aqui do Brasil? Fala aqui da quantidade de módulos fiscais, né, gente? Aqui, ó. Você vê aqui, ó, nessa região aqui que estamos aqui, ó, a região do sul do Brasil, né? Estamos aqui, ó, em módulos. Essa fala do histograma, que fala das unidades espaciais em cada classe, né? Você vê a quantidade, né, de, tipo assim, propriedades rurais. Você vê, ó, 97,5 na região norte, e aqui estamos em 5. Tá? Entenderam essa questão do módulo fiscal, gente? Então, falamos de módulo rural, que é a quantidade de terra mínima para que uma família consiga a sua subsistência, agricultura familiar. Então, o módulo rural é a quantidade mínima de terras que precisa para fazer a subsistência familiar, né? Para ser o sustento da família. Tem a quantidade mínima de terra, para não ter muitos minifúndios, que a família não consiga se sustentar da sua própria extensão de terra, certo? Falamos do módulo do proprietário, que fala do quê? Da soma de todos esses módulos do rural e as atividades envolvidas de cada proprietário de terra. E agora estamos falando de módulo fiscal, que fala em relação aos impostos. Os impostos devidos de acordo com a atividade, com a extensão de terra, com a renda da propriedade rural e se a propriedade é familiar. Certo, gente? Então, todos eles estão interligados, só que cada um tem um objetivo diferente, certo? Esse módulo fiscal são os tributos. São os tributos que esses proprietários de terra, que têm módulos rurais, né, que têm seus módulos do proprietário, possam pagar esses tributos da terra, certo? E vocês conhecem quais são as figuras jurídicas, né, que vão estar trabalhando aí com esses módulos rurais? Vamos conhecer um pouco dessas figuras jurídicas. Vocês conseguem imaginar quem são? Quem é juridicamente que vai reduzir, né? Quais são as figuras jurídicas que vão atuar e reduzir o uso desse módulo rural? Tá, vamos conhecê-los, né? Existem, gente, uma expressão que a gente chama de fração mínima de parcelamento, certo? Essa fração mínima de parcelamento é a menor área que vai ser fatiada de um módulo para ter um módulo rural, né? Você tem um módulo rural e tem um pai que é da propriedade familiar, certo? Aí ele tem, por exemplo, 10 filhos. Aí ele quer dividir entre esses 10.
Então, tem um proprietário de um módulo rural. Esse proprietário tem 10 filhos. Ele quer dividir o seu módulo rural para 10. Esses 10 filhos, né? Só que na lei, existe uma fração mínima de parcelamento. Essa fração mínima de parcelamento vai requerer alguns tipos de situações, como, por exemplo, essa parcela que vai se dividir entre os 10 filhos desse proprietário rural, todos eles vão conseguir tirar o sustento da família a partir dessa parcela? Então, é isso que se determina essa fração mínima de parcelamento. Porque se esse módulo rural que o proprietário, o dono da terra, da propriedade familiar tem, e a quantidade mínima, e quando ele for dividir entre os 10 filhos, não for um valor mínimo para cada um, que eles consigam viver dessa propriedade, né, dessa punhado de terra, como chamam, que cada um ficou, não vai poder ser dividido. Então, tem uma fração mínima de parcelamento, uma quantidade mínima que pode ser dividido para não prejudicar as famílias de não conseguirem o sustento da propriedade da agricultura familiar, gente. Então, se esse pai tem esse módulo rural e a quantidade mínima que ele for dividir entre os filhos não for, em cada um, não for suficiente, eles não vão poder fazer esse parcelamento em 10. Então, isso tem que ser considerado quando você for fazer a divisão, né, de bens. Não é como você tem uma casa, né, uma casa numa área urbana, e a pessoa não pode dividir a casa em pedaços. Aí o que acontece? Tem 10 filhos para vender, para ter domínio dessa casa. Então, se faz o quê? Se vende essa casa, né? Cada um pega o dinheiro e faz o que quer com o dinheiro, né, em si. Então, na área rural também é assim. Se a quantidade mínima de parcelamento para garantir sustento da família não for menor do que essa quantidade mínima, não vai haver. Então, o que se pode fazer nessa situação? Eu tenho 10 filhos, mas eu não posso dividir em 10 a minha terra, porque os 10 pedaços não vai garantir o sustento das famílias dos meus filhos. Então, o que eles podem fazer? Eles podem vender, eles podem fazer um condomínio, eles podem trabalhar juntos na terra, cada um trabalhar com um tipo de atividade, cultura, trabalhar juntos na terra. Mas eu não posso parcelar em 10. Vocês entenderam esse conceito, gente? Porque não se pode, tipo assim, dividir um punhado de terra para eles trabalharem, sendo que não vai garantir o sustento das famílias. Então, por isso que dentro da legislação existe essa fração mínima de parcelamento. Se essa fração não garantir o sustento familiar dessa família, não se pode dividir. Tem que se pensar em outras soluções. Ou trabalham juntos, ou vendem, mas parcelar não vão conseguir, certo? Então, dentro da legislação, existe essa fração mínima de parcelamento e esse módulo fiscal como esse módulo fiscal é um novo figura jurídica, né? Porque esse módulo fiscal, gente, vai determinar o imposto sobre a minha propriedade rural, né? Então, ele, pela quantidade de terra, pelo tipo de atividade, né? Pela fração mínima de parcelamento em relação ao módulo rural, né? Principalmente da atividade que eles vão trabalhar, são novas figuras que vão estar inclusas aí na legislação, certo? Então, dentro desse módulo fiscal, tem que se ter, gente, uma fiscalização, né? Uma classificação desses tipos de imóveis para esses módulos fiscais, certo? Então, esses módulos fiscais que estão relacionados principalmente, né, à tributação, ao quanto que cada proprietário rural, detentor da terra, né, que trabalha naquela terra, vai pagar de impostos. Então, ele é um critério fundamental para classificar
esses imóveis rural, né? Que vai, em medida, substituir essa questão do módulo rural, certo? Esse enfoque do módulo fiscal sobre a tributação dessa propriedade está observada nesse decreto, né, 84.685, que vai gerar muitas discussões, né, sobre essa terminologia. Certo, gente? Aí, o que acontece? Essa questão, né, que eu trouxe aqui para vocês, ó, da fração mínima de parcelamento, e que você não consegue ter uma divisão, né, mínima para dividir entre os irmãos, entra nesse conceito aqui de indivisibilidade do módulo do imóvel rural, né? Então, essa indivisibilidade, esse fator que eu não vou conseguir dividir esse imóvel entre os meus 10 filhos, porque eu não tenho a quantidade mínima de terras, né, para o sustento na agricultura familiar deles, que está previsto, né, nesse Estatuto da Terra, é motivo de debates até hoje, né, gente? Você sabe que a reforma agrária, todas essas questões agrárias, inclusive, se alguns de vocês, né, forem dessa área de direito, por favor, atualizem essas legislações com relação ao direito agrário, né? Precisamos de leis cada vez mais atuais, porque as últimas leis, né, e decretos relacionados à legislação agrária são do início dos anos 2000. Já estamos em 2026, muitas mudanças ainda precisam ser feitas e revistas e revisadas, né, gente? Então, dentro disso, essa legislação agrária brasileira, ela vai impor essas restrições a esse fracionamento, né? A gente sabe que a gente tem que ter esse fracionamento de acordo com a atividade e com o que vai fornecer e contribuir para a agricultura familiar, gente. A gente quer diminuir cada vez mais esse êxodo rural. A gente quer diminuir essa disparidade social que existe no país, essas diferenças sociais. Então, o agro é um instrumento que pode contribuir para isso. Diminuição desses latifúndios, né? Essa questão de haver o fracionamento e outras pessoas conseguirem trabalhar na terra para gerar alimentos, certo? Então, o que se quer também, com essa indivisibilidade do imóvel rural, é combater o minifúndio. Porque não adianta eu ter um pedaço de terra que eu não consiga fazer nada, eu não consiga produzir, que eu não consiga fazer com que a minha família tenha o seu sustento a partir dessa atividade, desse punhado de terra que eu tenho. Então, o governo, né, essas leis brasileiras, querem combater esse minifúndio. Porque tem que ter uma quantidade de terra que a família consiga viver nessa terra, consiga tirar seu sustento a partir dessa terra. E garantir, gente, dentro disso, o uso adequado dessa terra. Entendem a importância disso? Porque não adianta ter um punhado de terra que não consigo garantir o mínimo de sustento para a minha família. Não se pode ter essa divisão que não possa garantir o sustento das famílias. Certo? Dentro disso, dentro dessas questões, né, dessa indivisibilidade, existem, gente, algumas exceções, tá? Existem algumas exceções dentro dessas individualidades. Vamos lá. Então, a legislação brasileira vai admitir algumas exceções, certo? Como o desmembramento para utilidade pública. O que será isso, né, gente? É quando o governo, né, o governo precisa, né, o governo federal, ele precisa de um pedaço desse imóvel, por exemplo, para realizar uma obra pública. Então, vocês já aprenderam sobre função social do imóvel, que quando o governo precisa de um punhado de terra, mesmo que a pessoa tenha posse do imóvel rural, o que vai prevalecer é o social sobre a propriedade individual. A gente estudou isso nas primeiras aulas. Então, gente, essa é uma das exceções. Se o governo precisar de uma parte dessa terra, desse módulo rural, do produtor rural,
para utilidade pública, né? Para construir uma estrada, para construir uma parte de uma ferrovia, vai haver essa divisibilidade desse imóvel. Então, o social, a questão para a sociedade vale mais do que o desejo, a propriedade individual, quando se trata de imóvel rural. Certo, gente? Outra exceção é a instalação de estabelecimentos comerciais, né, gente? Então, assim, se você for, tipo, construir uma produção, tipo assim, uma atividade comercial, uma infraestrutura local, você for fazer uma agroindústria, né? Vou criar uma agroindústria. Então, você vai criar uma agroindústria, ele dá essa exceção. Mas essa agroindústria está gerando riqueza para a minha região. Então, sim, é uma exceção para essa indivisibilidade desse imóvel rural, certo, gente? Outra situação, né? É essa alienação destinada à anexação ao prédio rústico, né? Você, por exemplo, você e seu vizinho, né? Querem juntos produzir uma atividade, né? O terreno de vocês é pequeno e vocês vão somar para produzirem juntos uma atividade. Esse também vai ser uma exceção a essa individualidade, indivisibilidade desse imóvel rural. Então, gente, a lei, o que ela busca? Ela busca cada vez equilibrar, né, gente? Todas essas questões que a gente fala das funções sociais do imóvel, preservar a terra, mas tem que ter necessidades específicas. Existem exceções? Existem. Mas essas exceções têm que prevalecer para a questão social, da sociedade. Então, essas exceções estão garantindo o direito à sociedade? Está preservando a terra? Está trazendo novas necessidades? Poxa, você fazer instalação de estabelecimentos comerciais, como a agroindústria, sim, vai gerar emprego, vai gerar renda para a sua região. Então, nesse caso, é uma exceção também que vai ser feita essa divisão desse imóvel rural. Entenderam todas essas questões relacionadas? Bora praticar, vocês estão muito quietinhos, como sempre. Vamos lá, né? Então, gente, de acordo com todos esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, né? Sobre esse módulo rural, falamos sobre módulo rural, módulo do proprietário, falamos sobre o que mais? Tanta coisa, né? Falamos sobre módulo fiscal também, não foi? Sim, considerando todos esses princípios do módulo rural e da indivisibilidade, eu tenho falado sobre essa divisão desse imóvel rural, como é que vocês vão avaliar, gente, essas áreas de exploração, né? Como é que vocês vão avaliar o tamanho do módulo rural? As características regionais, as restrições legais relacionadas ao módulo rural e as estratégias de divisão. Querem me dar algumas opções? Manda aí no chat para mim, de acordo aí do que a gente falou. Muito bem, Isadora. Parabéns, muito bem. Todos esses aspectos que a Isadora trouxe aí são muito importantes, né, gente? Sobre a questão do solo, sobre a regularização em relação às autoridades, sobre o respeito às leis ambientais. Tudo isso tem que ser considerado, né? Sobre essas características de módulos rurais, né, gente? Muito bem, Isadora. Muito bom te ouvir. Então, os agricultores familiares, gente, tem que considerar cuidadosamente todas essas áreas de exploração, né? Todas essas características regionais que a Isadora trouxe aí para nós, né? Características de solo, características ambientais, né? As restrições legais que existem, né, gente? Todas aquelas questões que a gente trabalhou, de área de prevenção permanente, certo? Planejar essa divisão da propriedade que garanta a quantidade, né?
o sustento da atividade familiar. Então, todas essas questões aí são fundamentais para manter essa indivisibilidade e preservar a função social da terra, né, gente? Então, é necessário estratégias para equilibrar o que você quer produzir. Você vai estar protegendo o meio ambiente, está de acordo com as leis ambientais. Qual a viabilidade econômica dessa atividade que eu vou trabalhar? Vai garantir o sustento da agricultura familiar, da minha família? Essa terra vai garantir? Essa atividade comercial vai garantir? Então, e também saber das exceções, né? Exceções que são permitidas para apoio à agricultura familiar. Todas essas exceções, gente, são exceções que vão contribuir para o desenvolvimento local, né, da agricultura familiar. Tanto a questão de infraestrutura, estradas, agroindústria, né, e os vizinhos se reunindo e construindo uma atividade agrícola juntos, tudo isso vai contribuir para um desenvolvimento da região. Muito bem, obrigada aí. Muito bom ter a colaboração da aluna, né? Eu estava até me sentindo meio sozinha hoje aqui. Então, tem que ver na legislação, acho que nascente é 30%, né? Você tem que fazer a sua atividade agrária, né, ou pecuária, é uns 30% que você utiliza para garantir essa área de proteção, né, em nascentes, para eles, inclusive esses animais, para não terem acesso, né, se você trabalhar com a pecuária, não terem acesso a essa região de nascente, né? Para você preservar e manter outras culturas, né? Manter a vida ambiental daquela região, daquela nascente. Tá bom, gente? É essa a aula de hoje, de módulo rural. Gostei muito de ter a participação de vocês. Isadora, obrigada pela colaboração. Então é isso. Hoje falamos sobre módulo rural e indivisibilidade do módulo rural. Um ótimo fim de semana para vocês e até a próxima aula. Não esqueçam da prova, estudem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.